Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir do local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. É um programa que também pode ver indiferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas, às 21 horas, e também ouvir nesta rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Também é um programa que vamos continuar a olhar para os efeitos do ciclone Idai no centro do país e também vamos discutir um pouco do pacote de descentralização que já foi aprovado na Generalidade na Assembleia da República. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Bem-vindo a mais um programa. Obrigado. Vamos direto ao seu facto de semana, que é a estrada Milange-Quilimane. Bem, penso que foi esta semana ou semana passada que foi inaugurado o troço desta estrada que estava por concluir, o troço Alto Benfica-Milange. Isto assegura a ligação do Malawi a Quilimane por estrada alcatroada. Eu conheço bem a província da Zambésia e acho que é a primeira vez que os zambianos e os malauianos têm uma estrada de alcatrão que vem do Malawi até Quilimane. Isto é importante do ponto de vista económico, do ponto de vista de alternativas do Malawi, uma vez que o porto natural das exportações malauianas é o porto de Nacala. Claro que há muitas dúvidas sobre a viabilidade do porto de Quilimane, um porto que tem dificuldades em manusear navios de grande calado, mas se for à frente o porto de Macuso, já está lá a estrada, mas se for à frente o porto de Macuso, também há a linha férrea para Macuso. Portanto, desse ponto de vista é importante. Também é importante do ponto de vista das redundâncias do próprio território moçambicano, e temos visto como problemas de violência e problemas de calamidades têm muitas vezes cortado o país. Portanto, esta estrada permite uma redundância de acesso ao norte do país via Malawi por uma estrada de boas condições, como a outra estrada que foi feita do Chimoio, Sussundenga, a Mussurice, também de boa qualidade, que permite o acesso ao norte do país e ao centro do país via Zimbábue. Um terceiro aspecto também que me parece importante é que fala-se do Niassa como província sempre isolada, mas não há dúvidas que a Zambésia é uma província com muito mais potencial que o Niassa, uma província que antes da independência era uma das províncias mais ricas de Moçambique e que tem sido penalizada economicamente e também politicamente. E, portanto, esta infraestrutura, de algum modo, contribui para elevar alguns índices de desenvolvimento da província, mas claro que é preciso ainda muito mais a fazer, nomeadamente em relação aos índices sociais, que são a saúde e a educação, para que a Zambésia não seja uma das mais empobrecidas províncias de Moçambique. Deste país. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora para o nosso primeiro tema que elencamos para este programa. Voltamos a olhar, a comentar sobre o ciclone Idai, 3 semanas depois do Idai ter atingido o centro de Moçambique. A grande calamidade agora é a cólera. Mas aparentemente as autoridades estão a controlar a situação e os primeiros números são relativamente baixos quando traduzidos em óbito. Como é que está a acompanhar-se? Bem, eu penso que foi uma operação muito importante esta questão da vacinação e também a questão de as autoridades agirem preventivamente em relação à eclosão dos surtos de cólera, em relação aos próprios centros de acomodação, porque já se sabia que o vibrião da cólera estava lá, sobretudo nos centros urbanos,
um segundo centro de propagação da cólera são estes centros de acomodação que foram criados. Por isso é que há esta diretiva, e há sempre esta diretiva, que os centros de acomodação são o mais temporários possíveis. Ou seja, não é para as pessoas fazerem a vida. Os centros de acomodação não são novas cidades, porque os centros de acomodação são potenciais centros de doenças, centros de conflitos sociais, porque as pessoas não têm, ou seja, têm condições mínimas de sair, digamos, das árvores e dos sítios sem abrigo, mas são claramente sítios temporários. Portanto, a todo momento, e as autoridades estão preparadas para isso, espera-se a inclusão de surtos de cólera em centros de acomodação, e aí a questão também é muito perigosa, porque num centro de acomodação, devido à proximidade das pessoas, aquilo tem uma propagação muito rápida. Muito rápido. Os especialistas consideram que, se os óbitos ficarem abaixo de 1% dos casos de cólera detectados, digamos que as autoridades tiveram sucesso no combate à epidemia. Se subir acima do 1%, digamos que não houve uma estratégia bem concebida. Tanto quanto eu conheço, há 2 casos oficiais, há 2 casos não oficiais, ou seja, há 4 óbitos, 2 deles não foram registados em centros E nesses 2 casos oficiais resultou em óbito devido ao atraso sim, para de qualquer forma, foram mortos por cólera, porque é preciso também estar atento se os casos de diarreia anteriormente detectados não são casos disfarçados de cólera. Aparentemente não são, ou seja, as autoridades da saúde estão a dizer que não são de facto diarreias, mas estes são os outros desafios, ou seja, o próximo desafio vai ser a malária. O ciclone ocorreu de 14 para 15, chegámos ao período crítico das 2 semanas pós-ciclone, pós-inundações, portanto, o período de inoculação da inoculação da malária. Portanto, agora que vai começar a surgir o grande surto de malária, para além das diarreias e das doenças respiratórias. Ou seja, estas pessoas, que sobretudo crianças, que estiveram um longo período expostas, digamos, a todos os meios naturais, sem roupa, expostas à chuva, ao frio, e portanto, estão a ter já problemas com doenças nas vias respiratórias. Portanto, ao nível da saúde, são estes os principais desafios. Claro que as autoridades de saúde não afastam a possibilidade também da inclusão de febre tifoide, mas isto é já, digamos, um segundo momento. Mas, portanto, para já são estes os 4 graves problemas de saúde pública que as autoridades têm que enfrentar decorrentes do ciclone. E esta vacinação em massa vai claramente ajudar a evitar a propagação. Sobretudo, as autoridades de saúde querem evitar que se propague e saia da zona afetada, por exemplo, cair para a zona sul e também subir mais a norte. Absolutamente. As autoridades de saúde estão convencidas que portanto, da capacidade da vacina, por um prazo até 6 meses, de criar resistências aos receptadores da vacina, portanto, para resistirem ao vibrio. Portanto, a sua distribuição e a vacinação
massiva é muito importante e daquilo que nos é reportado, a adesão popular à recepção da vacina tem sido muito boa, ao contrário daqueles casos que nós conhecemos, sobretudo na Zona Norte, em que, inclusivamente, os enfermeiros são atacados quando tentam vacinar. Nós também vimos o edil da cidade a dar o exemplo, e isso ajuda a atrair mais pessoas e a considerar que a vacina é credível. Absolutamente. O que mostra quão importante é que os líderes locais liderem estes processos, que os líderes locais não sejam marginalizados num processo de crise como é o atual processo decorrente do ciclone. Por outro lado, Fernando Lima, estamos a assistir ao fenómeno, continuam a fluir aos centros de acolhimento, 2 semanas após a sua implantação, estão a fluir mais pessoas, e a maioria vem da zonas críticas como Praia Nova e também Manga. Mas, Fernando, isso também não abre espaços para oportunismos. Os centros de acolhimento, os centros onde estão acolhidas as pessoas, também têm muito apoio de géneros alimentícios. Há pessoas que estão a sair para ir reconstruir as suas casas, há pessoas que estão a regressar para ir ficar e viver nos centros de acolhimento. Bem, Francisco, este problema é um problema recorrente. Só para dar um exemplo rápido, nas cheias de 2007 no Zambeze, havia pessoas que iam de carro, não é de carro de chapa, no seu carro pessoal, iam a Chupanga, iam a Morraça, onde havia centros de acomodação dos afetados pelas cheias do Zambeze, para irem receber os pacotes alimentares, e voltavam à cidade da Beira. Não estou a falar daquele esfomeado, daquele indivíduo que vende na berma da estrada. A pessoa com o seu carro pessoal, com a sua família toda, que era para ter um kit mais alargado de alimentos, e pronto, e depois há todo um circuito de corrupção, que alguém inscreve o nome desta família lá como receptador legítimo, e recebe o seu saco de farinha, de arroz, a barra de sabão, as panelas, os tachos, os baldes, a certeza, pronto, todos esses produtos. Agora, na Beira a situação é muito complexa, porque habitualmente os centros urbanos são, digamos, áreas de abrigo, digamos, com muito mais proteção do que a pessoa do campo. Neste caso específico do ciclone, há de facto nos bairros mais pobres e nos bairros mais vulneráveis muitas famílias que ficaram sem nada, ou seja, a sua casa foi destruída e os seus bens também foram todos dissipados, ou seja, aquilo que tinham guardado como alimentação desapareceu. Muitas destas pessoas vivem de expedientes, e os expedientes vai desde do pequeno furto até à venda dos montinhos. Portanto, digamos que há algum justificativo para esta pessoa ir ao centro de acomodação, porque, de facto, lá no seu bairro não tem casa. Ou seja, há aqueles que... E pelos registros são pessoas da Praia Nova e também de Manga, que são zonas de... Claro, agora, na Praia Nova, eu acho, talvez isto é uma visão muito radical, mas vai de encontro um pouco à perspectiva também do engenheiro Carmo, da perspectiva global do engenheiro Carmo Vaz. Acho que essa zona devia ser declarada uma zona de não habitação, ou seja, não permitir a pessoas viverem nesta zona, porque vai acontecer isto, não porque vai chegar um novo IDAI, apesar de novos IDAIs irão acontecer por causa da recorrência dos fenómenos de mudanças climáticas que vão acontecer de uma forma mais recorrente do que no passado, e porque, de facto, nesta área não há condições de habitabilidade, ou seja, esta área é tanto mais perigosa que a área da portagem aqui na capital, em Maputo. Portanto, o governo devia tomar uma medida radical, o próprio município
em coordenação com o Governo Central, devia não permitir mais o município, e isto infelizmente tem sido alvo de politiquices, nomeadamente o município declara que não dá subsídios a estas pessoas da Praia Nova porque já foram indemnizadas anteriormente. Vem o governo provincial e vai dar terrenos no dondo a estas pessoas. Porquê? Porque o governo provincial da Frelimo quer comprar os votos das pessoas que potencialmente votariam MDM neste caso. Portanto, não pode ser, ou seja, em nome da saúde pública, em nome do risco das vidas das pessoas, não se deveria permitir estas políticas. E isto aconteceu há muito pouco tempo. O município firme em não subsidiar estas pessoas da Praia Nova, e o governo provincial veio fazer política com estas pessoas carenciadas da Praia Nova. E estas pessoas são provavelmente das mais atingidas, para além da Munhava, que é também um bairro terrível em termos de saneamento, em termos das condições de pobreza que muitas pessoas vivem. E também, ainda no campo, voltando um pouco para o campo das comparações com outros grandes desastres, como o tsunami da Indonésia, também da Tailândia, depois o furacão Katrina nos Estados Unidos, os números, sobretudo, dos óbitos são menores aqui em Moçambique. Terá sido, Fernando Lima, determinante as medidas de alertas que foram acionados, aliado a uma rápida intervenção pós-desastre? Eu penso que a resposta tem que ser mista. Por um lado, acho que ainda não conhecemos todos os elementos, ou seja, ainda não foi feito o balanço da preparação de toda a província, nomeadamente da província de Sofala e também da província de Manica, em relação ao fenómeno Idai. De qualquer forma... E ainda temos novos corpos que estão a ser descobertos. Sim, temos a impressão que, em relação ao ciclone em si, aos ventos e concretamente na cidade da Beira, que foi o centro urbano mais destruído, o número de vítimas não é um número de vítimas elevado. Eu tinha anteriormente estimado que as vítimas seriam, e penso que este é o número oficial, estaria ao nível dos 50. Oficiosamente, o governo acha que na zona da Beira e sua periferia, decorrente especificamente do ciclone, morreram 100 pessoas. Mesmo assim, não é um número elevado, dada a magnitude do ciclone e dada as condições de habitabilidade, ou seja, com as habitações precárias das pessoas, claramente as pessoas tiveram as casas a desabar sobre si. Em relação às zonas rurais, o INGC vai dizer: ativamos os nossos comitês de emergência, todas essas estruturas no devido tempo. Aquilo que as pessoas me disseram no Buzi, em Guaraguara, em Nova Sofala, foi tipo encolher os ombros e dizer assim: bem, quer dizer, é verdade sim que talvez esses comitês foram avisados, só que as pessoas não dão ouvidos às pessoas dos comitês. Portanto, os comitês sabiam que ia haver esta situação, mas a população não deu ouvidos aos comitês. E aqui, portanto, é preciso dizer, bem, porque o INGC vai dizer: não, nós fizemos o nosso papel, mas em ocasiões anteriores, no Zambeze, pessoas foram retiradas compulsivamente. Portanto, talvez devíamos abandonar esta atitude burocrática, tipo os comitês já foram avisados, e atuar compulsivamente. Porque quando se chega às situações de emergência das árvores, isso significa que as pessoas foram de facto apanhadas sem sequer saber qual é o sítio mais próximo em que eu posso
em que eu posso recorrer a abrigo. Por exemplo, Guaraguara não é tão longe do Buzi. Portanto, era possível, com alguma antecedência, recolher todo. Mas, mais uma vez, é preciso equacionar. E teria o INGC capacidade para acolher as pessoas em Guaraguara, porque é preciso ter em conta que os meios do INGC já estavam extremamente esticados. Havia uma situação de emergência grave na Zambésia. Aliás, quando começou esta emergência de Sofala, foram movidos meios até de Nampula e Cabo Delgado. Mas não corríamos o risco de concentrar pessoas no mesmo sítio e esse sítio ser atingido e termos muito mais mortos? Exatamente. Mas as autoridades da emergência conhecem, e embora o conhecem deve ser dito com alguma reserva, e sabemos, penso que foi do ano passado ou há 2 anos, que movimentaram pessoas em Nova Mambone e o sítio em que as pessoas foram movimentadas foi depois inundado pelas águas do Rio Save. Portanto, é preciso que as autoridades que gerem a emergência tenham segurança suficiente para movimentarem a população para áreas que são verdadeiramente seguras. E, claro que sabemos também do argumento que se usa sempre, nunca imaginávamos que este sítio seria atingido. E eu devo dizer, francamente, e é isto a sensação de muitos moçambicanos, inclusive pessoas abalizadas tecnicamente, vendo as imagens de destruição da Beira e o ciclone, o olho do ciclone não, ao contrário do que algumas pessoas disseram, não entrou pela ponta Geia. Ninguém podia imaginar o nível de destruição que este ciclone iria infligir numa cidade, e acho que isto também vai servir para o futuro, porque finalmente as pessoas agora, quando se falar em mudanças climáticas, as pessoas agora têm um exemplo do que mudanças climáticas significam e fazem, e nós temos, ou seja, quando se diz que nós temos que viver com este problema, que nós somos um país, um dos mais vulneráveis países às mudanças climáticas devido ao nosso tipo de costa e também à grande extensão de costa que este país tem, penso que agora as pessoas vão começar a refletir um pouco sobre isto, e que isto não é discurso daqueles seminários que se fazem habitualmente. Já abordamos um pouco isto na última edição, mas podemos aprofundar mais um pouco, porque é um discurso reiterado. Há setores, Fernando Lima, que acham que indicar figuras de nível central para dirigirem operações no terreno é desgovernação. Compartilha dessa... Não, eu não posso partilhar. Acho que isso é muito ridículo, e isso é fazer politiquice com coisas muito sérias. Eu vou dar um exemplo muito simples. É assim, aqui na nossa empresa temos um responsável pelo património, e a pessoa do património gera os meios, por exemplo, que temos para combater um incêndio. Ora, se tivermos um incêndio massivo nas nossas instalações, a pessoa que nomearemos para estar à frente da equipa para reconstruir as instalações da empresa não pode ser o responsável do património. Eu não estou a desautorizar o responsável do património, só que assumo claramente que ele não tem a capacidade para lidar com a magnitude de ter de lidar com empresas de seguros, com propostas de empreiteiros de construção civil, com os inquéritos, à natureza do inquérito. Portanto, há toda uma complexidade de problema, e, portanto, terei que ir movimentar diretores e responsáveis de outras áreas para estarem à frente deste processo. Portanto, aquilo que se criou para a Beira e também para Manica e também para Tete e Climane foram aquilo que habitualmente se diz em inglês task force, ou uma força, um grupo de intervenção
de emergência para estarem à frente exatamente de uma situação extremamente complexa e dotados de poderes para gerir esta situação. Poderes que claramente ultrapassam os poderes de um governador provincial. Agora, resta saber se estas pessoas que foram nomeadas para estas equipas de emergência, para estas task force, se responderam ao desafio, se estiveram à altura do desafio ou se foram um falhanço completo. Agora, dizer que um ministro, e aliás, faz-se em Moçambique, faz-se em todos os países, incluindo nos Estados Unidos, de nomear uma task force para estar à frente de um determinado problema complexo e que exige uma resposta rápida no momento também. E depois no terreno tinhas vários estados, lá tinhas as Nações Unidas, que também está em frente do processo. É preciso também alguém de top para fazer esta ligação. Absolutamente, é a mesma coisa que estamos numa frente militar comum, quer dizer, os estados vizinhos mandam os seus generais e nós teríamos ali um coronelzito, até pela hierarquia. O tal de coronel estaria completamente desenquadrado, independentemente da sua bravura no terreno de batalha. Não, estas coisas não são assim. Quer dizer, quando os estados de fora trazem os seus generais, e tínhamos aqui, por exemplo, um oficial das Nações Unidas que já bateu tudo quanto é Haitis, Indonésias, Tailândias, portanto esteve nessas task force de todo o mundo, sabe de olhos fechados como movimentar essas. Não podemos ter uma pessoa que está, como a Augusta Maíta reconheceu, estou há 5 meses nesta operação. Não é a Augusta, mas por toda a sua boa vontade que vai enfrentar o Sebastian Stampa nesta operação. Portanto, temos que ter pessoas com galões e que podem falar inclusivamente ao nível do Presidente, porque foram mandadas pelo Presidente da República para estarem à frente deste processo, para dirigir este processo e para explicar às Nações Unidas e a todos os outros parceiros como é que nós queremos que este processo seja conduzido, pelo menos do ponto de vista da soberania e do ponto de vista político. O IDAI também juntou, sobretudo no aeroporto da Beira, lado a lado, alguns países que têm problemas de relacionamento diplomático. Vimos Cuba, vimos Estados Unidos, vimos Israel, vimos Turquia. Marrocos também. Bem, aliás, não sei se o Ministro dos Negócios Estrangeiros vai a Marrocos agradecer ao rei a ajuda de emergência, mas é muito pouco usual estes apoios marroquinos a Moçambique, sobretudo não antes da independência. É bom que se diga, Marrocos apoiou o movimento de libertação de Moçambique, mas depois, por causa do apoio de Moçambique à causa do Saara Ocidental, temos uma relação de crispação com Marrocos. Mas sim, foi muito interessante, e é este o fenómeno das crises humanitárias que junta muita gente. Moçambique estabilizou há alguns anos o seu relacionamento com Israel, que também é decorrente do nosso apoio à causa palestina, e posso estar errado, mas é a primeira vez que eu vi uma equipa de emergência de Israel estar no terreno. Acho que estão concretamente em Yamatanda a ajudar os centros de acomodação que ali estão implantados. Portanto, é um fenómeno muito interessante, e acho que Moçambique e as Nações Unidas, sobretudo, andaram muito bem na resposta rápida para mobilizar todos estes apoios internacionais para as populações afetadas no centro de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima.
Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco o pacote de descentralização. Fernando Lima foi aprovado o pacote legislativo sobre a descentralização, mas foi aprovado na generalidade, agora vai para a especialidade. Uma das coisas que eu gostava que comentasse é que, por exemplo, a cidade de Maputo não terá um secretário de Estado, não terá também um governador, terá um estatuto próprio que ainda vai ser aprovado. Vinga aqui uma questão muito levantada por Enéas Comis sobre a dupla administração em Maputo. Bem, independentemente daquilo que o Enéas Comis disse sobre isto, acho que era uma aberração. Sempre foi uma aberração. Eu nunca compreendi porque é que havia um governador para a cidade de Maputo. O que é que... Ou é para o governador estar sempre ocupado com cerimónias protocolares. Aliás, acho que há aqui um bairro da periferia onde foram construídos edifícios para o governo da cidade de Maputo. Portanto, eu sempre achei que isto era uma aberração. Mas também não acho correto que se confunda a administração do território espacial da cidade de Maputo com o governo central, que isto era uma tendência do passado, ou seja, de Maputo passa-se diretamente para o Ministério, e é o Ministério que gera a cidade de Maputo. Mas para isso aqui existe um município, e para isso também aqui existem competências dadas aos municípios para gerirem determinados serviços da cidade, nomeadamente a saúde, a educação e também os transportes. Aliás, há também aqui um erro, e a própria imprensa incorre nesse erro, quando acha, e agora nesta questão do Estatuto da cidade de Maputo, vi este erro repercutido, quer dizer, a cidade de Maputo sempre teve um estatuto especial, ou seja, este país tem 10 províncias, não tem 11 províncias. Então, este país tem 10 províncias e depois à cidade de Maputo foi dado o estatuto de província, dada o seu poder económico. Aliás, podemos ver o PIB da cidade de Maputo, acho que é muito maior do que de todas as províncias, incluindo a província... Não, isso é como, por exemplo, um vogal da CNE tem estatuto de vice-ministro, mas não é vice-ministro. Sim, exatamente. Portanto, isto são alguns equívocos criados em relação à cidade de Maputo e à governação da cidade de Maputo. Corolário: se há alguma coisa positiva naquilo que está a sair de todo o pacote da descentralização, aquilo que o mais positivo é, de facto, ter sido eliminado este tacho que é o governador da cidade de Maputo. Tudo o resto, vamos debater este assunto. Outra coisa, olhando, primeiro discutimos coisas um pouco mais positivas, outra coisa de positiva foi a eliminação desta figura jurídica chamada impugnação prévia. Um carrasco da oposição nas eleições municipais. Aliás, essa medida era inconstitucional, mas foi usada pelos tribunais para não conhecer o mérito das queixas da oposição. Não, foi muito importante, sim, esta questão, porque pode ser utilizada legalmente e politicamente, porque eu continuo a achar que houve um grande excesso na utilização da figura da impugnação prévia, ao ponto ridículo de que os partidos políticos teriam que impugnar coisas que à partida não conheciam, ou seja, tinham que impugnar porque, se não impugnassem, quando noutro escalão detectassem uma irregularidade, estava irremediavelmente perdida a possibilidade de se contestar, porque não se tinha impugnado logo ali na Assembleia de voto e no escalão de base. Portanto, é importante, mas, repito,
poderia ter sido gerida a questão das irregularidades eleitorais, podia ter sido gerida de outra forma. Andaram mal os tribunais e, mais uma vez, os tribunais, aos vários escalões, mostraram que não são instituições independentes, que não há separação de poderes e que os tribunais são meros executores de diretivas políticas do partido que está no poder. Também outro ponto é que reduziu para 75 dias, anteriormente eram 120 dias, o processo para a formalização da candidatura a presidente da República. Muito trabalho aqui para candidatos tipo Miguel Mabot e Jacob Sibinte, que levam muito tempo para ter, por exemplo, 20 mil assinaturas para suportar uma candidatura a presidente da República. Partidos como Frelimo, Renamo facilmente reúnem isso num bairro como Laulande e na periferia de Maputo. Aqui eu penso que é preciso ter uma atitude pragmática. E aquilo que nós temos feito, não só em relação aos candidatos presidenciais, mas em relação aos partidos políticos, é que nós achamos que ter muitos partidos é um sinónimo de democracia e de participação. Aquilo que nós temos visto é que a maioria desses partidos representam-se a si próprios, ou seja, representam-se ao grupo de amigos ou ao grupo de famílias que decidiu constituir um partido. Quando um partido tem uma razão de ser, tem a sua própria base de apoio, ele progride sem ser preciso levá-lo ao colo. Temos o caso mais evidente do MDM, que destaca, ou seja, o MDM, inclusivamente, veio dar corpo a um movimento espontâneo que surgiu, inclusivamente, sem nome. Foi um movimento de candidatura de Davis Simango. Portanto, os partidos são isso mesmo. Têm que ter uma base de apoio. Sem essa base de apoio, não tem qualquer expressão e não se podem fazer partidos para depois os partidos se transformarem, por exemplo, em expedientes de sacar dinheiro do Estado ou a ser transformados em empresas. Eu conheço muito bem o caso de Angola, para não falar sequer do caso de Moçambique, em que o facto de uma pessoa estar registado como partido político tem uma série de isenções, tem uma série de mordomias e, portanto, as pessoas, em vez de criar uma empresa, criam um partido e fazem exatamente o mesmo expediente dos sacos de farinha, dos carros, dos caminhões, das carrinhas, das viagens ao exterior, da ida ao banco para trocar moeda local em divisas, via partido político. Ora, os partidos políticos não são para comprar carrinhas e carros e ter passaporte diplomático. Outro ponto que vamos olhar é que a lei também estabelece um regime transitório. Já discutimos um pouco aqui em programas anteriores sobre a eleição dos administradores em 2024. Até lá, os atuais administradores estarão por debaixo da umbrella do secretário de Estado provincial. Ou seja, o governador eleito não tem poder sobre os administradores. Vamos ter aqui a oposição, parece que engoliu alguns sapos, e vamos ter um governador eleito, mas com uma mão cheia de nada. Sim e não. Claro que do ponto de vista formal e do ponto de vista legal, a oposição engoliu sapos enormes. Aliás, correm o risco de irem parar aos centros de urgência por congestões graves devido àquilo que tiveram que engolir e depois diarreias e outros distúrbios intestinais e estomacais. Agora, a questão tem a ver sempre com as bases de apoio nestes territórios. Argumenta-se que o governador terá uma mão cheia de nada. Agora, vejamos o caso populista de Manuel Araújo. Manuel de Araújo é eleito governador da Zambésia e fica com uma mão cheia de nada.
as pessoas acreditam mesmo que Manuel Araújo, lá no paláciozinho que lhe derem em Climane, vai ficar quieto a aceitar que passeia num carro protocolar e dá umas voltas à cidade de Climane e faz umas visitas aos distritos, ou vai querer exercer o poder na sua província? E assim, o Manuel de Araújo, que é um candidato populista, mas que é um candidato também inteligente, ele sabe tirar partido da sua base de apoio. Aliás, eu não engulo o argumento de que Manuel de Araújo resistiu às deliberações do Conselho de Ministros, do Ministério da Administração Estatal, da aparente incúria do Tribunal Administrativo, por acaso. Eu acho que foi porque o poder político central sabe do perigo que corre em hostilizar e enfrentar Manuel de Araújo, a que se criou esta aparente incompetência de várias instituições que permitiram a Manuel Araújo ser o de facto edil da cidade de Climane. Portanto, o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Se nas províncias os governadores provinciais forem depositários de claras maiorias de apoio popular, têm muito a fazer em relação às dinâmicas das províncias. E atenção, há aqui também um fenómeno que é muito importante analisar. Não é apenas a oposição que tem a beneficiar, ou seja, não é a RENAM e o MDM que esfregam as mãos por haver esta potencialidade de governos provinciais com estas cores. Na Frelimo, há muita gente que está muito satisfeita com o pacote de descentralização, porque vai fazer despontar lideranças regionais que até agora nunca se puderam manifestar. E, portanto, também essas lideranças regionais no seio da Frelimo estão muito expectantes em relação ao pacote de descentralização. Claro que depois aqui há outros fenómenos de subordinação, quer de subordinação em relação ao secretário de Estado, quer em relação ao governo central. Mas posso dar ainda mais um exemplo. Eu até hoje não conheço nenhum nome de administrador de distrito urbano. Portanto, os tais fantoches que foram nomeados para controlar o Davis Simango, o Manuel Araújo e outros. Mas eu conheço o Paulo Vaal, o Calixto Cossa, por exemplo. Também não conheço quem é o administrador. Parece que este indivíduo que agora está em Cabo Delgado era o tal controleiro do Calixto Cossa. Mas, de facto, o líder da Matola é Calixto Cossa, não era aquele indivíduo que é o administrador. Portanto, quer dizer, fazer política e legislar para uma questão de conjuntura, aliás, no próprio ensino do direito, se debate isso, que as leis não são para responder a questões muito específicas, é para legislar no global, para, digamos, abranger situações de generalidade e de globalidade, não para responder a um problema específico. E todo este pacote eleitoral, que é muito fraco do ponto de vista conceptual, quanto a mim, primeiro desvirtua aquilo que inicialmente foi concebido entre Filipe Nyusi e Afonso de Lhakama. Depois tem muitas lacunas, mesmo do ponto de vista processual. Portanto, vale o que vale, mas foi muito aquilo que se costuma dizer tailor-made, ou seja, foi feito à medida do alfaiate para responder a questões específicas, ou seja, não vamos deixar aqueles indivíduos da oposição governar. Portanto, vamos lhe estabelecer aqui uma série de espartilhos que vai ser muito difícil
eles a governar. Então, ou teremos governantes cordatos que vão estar ali para receber os seus salários no fim do mês, ou teremos um conflito permanente, latente, nessas províncias, decorrentes dos próprios artifícios legais que foram criados para que esta conflitualidade exista. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que vai nos acompanhar também nos próximos programas. Este pacote ainda vai ao debate na especialidade. Agora vamos para o Jorge Calo, o antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, foi nomeado como alto comissário de Moçambique no reino de Eswatini, antigo Suazilândia. É uma indicação que irritou vários setores e deixou algumas pessoas com ataque de coração. Como é que olhou, como é que vê a nomeação de Jorge Calo para representante de Moçambique na Suazilândia? Bem, eu acho que estou nesse grupo de desapontados. Eu não sou dos negócios estrangeiros, não sou diplomata e nem tenho ambições diplomata, mas qualquer diplomata deste país que se preze, no mínimo, sente-se insultado com uma tal nomeação. À parte o elitismo que os nossos diplomatas, aqueles diplomatas de carreira e de formação, ostentam no seio do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este é um assunto. A outra questão é a questão do mérito. Esta questão da nomeação dos diplomatas foge muito à própria decisão do Ministro dos Negócios Estrangeiros. É sobretudo uma prerrogativa de natureza presidencial, não é uma característica de Moçambique, é uma característica de muitos países, a começar pelos próprios Estados Unidos. O presidente eleito habitualmente recompensa com postos de embaixador os principais contribuintes ou alguns dos principais contribuintes à sua campanha eleitoral. Agora, isto às vezes, digamos, falando um português suez, dá bronca, ou seja, cria embaraços porque claramente estas pessoas não estavam preparadas para estas funções diplomáticas. Portanto, digamos, cada um tem os seus calaus. Agora, claramente, e depois do performance do comandante da polícia, sobretudo na sua última fase como comandante da polícia, eu acho que é uma mancha para o país, é uma mancha para a função pública, para os cargos públicos que esta pessoa vai representar Moçambique. Mas corresponde também a um outro desígnio muito típico de Moçambique, ou seja, é preciso arranjar sempre um tacho, alguém que deixa de ter uma determinada função. E nós, se formos a olhar em volta de vários postos diplomáticos, a começar aqui pela África do Sul, onde temos um antigo chefe de Estado-Maior general, lá está ele, quais eram as suas capacidades diplomáticas, apesar dos seus diplomas de altos estudos militares, a questão deste indivíduo que agora está na Alemanha, que sai do CIS para vice-diretor do CIS para a Alemanha para e a agora Alemanha. está na Santa Sé. Ou seja, nós temos, e esta é outra que é a nossa dependência pelos socorrocratas. Sim, exatamente, era aí onde eu ia chegar, que é o serviço exterior ser cada vez mais dominado por securocratas. E não sejamos ingênuos, na carreira diplomática, não só em Moçambique, como de outros países, a parte da inteligência é uma componente muito importante nas missões diplomáticas. Todas as missões diplomáticas aqui representadas em Moçambique têm pessoas com estatuto diplomático, mas que cumprem missões de inteligência e dos serviços de informação. Agora, claramente em Moçambique começa a haver quase uma inflação a este nível, mas não só nos serviços diplomáticos. Digamos que
em Moçambique, uma condição para se ser nomeado ministro, vice-ministro, é ter passado pelos serviços de segurança, ter passado pelo exército. Será que isto não acaba por vitimar o primado da meritocracia, da competência? Ou seja, não é porque a pessoa foi um militar competente ou um agente de segurança competente. É no estilo tipo loja maçónica. Ou seja, estes são os nossos confiados. Estes pertencem à nossa loja maçónica, logo são os confiados, logo pertencem a esta sociedade secreta que é o circuito securocrata, logo podemos confiar neles a 100%, porque vem o seu ADN agora está vacinado com a vacina segurança. Ora, nós temos agora, e já tivemos no passado, com as várias remodelações radicais que houve nos nossos serviços de segurança. Mas o escândalo das dívidas ocultas é a mais recente evidência de que a nossa segurança não é imaculada e que ser da segurança não significa que podemos confiar de olhos vendados nestas pessoas que ocupam aqueles edifícios lá para Daniel na Patima. Não, há sérias dúvidas sobre a eficiência e eficácia dos nossos serviços de segurança, sobre a sua competência e sobre a sua própria integridade como moçambicanos, como cidadãos moçambicanos empenhados na defesa do seu país. Há quem também ouvi esses comentários por aí de que nestas nomeações sempre há cotas. Saiu uma embaixadora em Angola que é proveniente de Nampula. Era importante também substituir e é daí que podemos enquadrar a indicação de Calo para a sua cidade. Não, eu penso que esse assunto é importante, não é de ignorar. Há um grande mal-estar em relação a todo o setor de Nampula, para não entrar aqui noutras conotações étnicas em relação a Nampula, nomeadamente a sua atual irrelevância na comissão política, nas questões que estão ligadas ao insucesso nas eleições municipais e que, portanto, estava aberta à época de caça aos quadros da província de Nampula. E quando surgiram as primeiras notícias do processo judicial contra Helena Taipo, esta argumentação foi acionada. E claramente, como resposta, podemos dizer que Calau, de alguma, quer dizer, na prática, responde um pouco a todas estas cogitações. Cogitação ou não, o que é certo é que sai uma pessoa desta província da carreira diplomática e entra este diplomata contra a natura para o reino da Suazilândia. Vamos fechar, Fernando Lima, com muito rapidamente, temos apenas 2 minutos. Vamos olhar para esta proposta do governo que está a avaliar a possibilidade de perdoar multas e juros fiscais. Estão avaliados em 23,6 mil milhões de meticais do período de 2011-2018, são cerca de 39 milhões de dólares. É uma medida acertada, é uma forma do Estado encorajar os devedores a virem pagar. Eu penso que sim. Nos Estados Unidos e noutros países existem normas, nomeadamente, quando o Estado cobra mais, o Estado paga juros pelo que cobrou a mais em taxas e em impostos. Portanto, da mesma forma que um contribuinte, quando entra em cumprimento, tem que pagar uma multa. Multas e juros de mora, o Estado, por ter cobrado indevidamente, paga ao contribuinte também
juros devido. Às vezes são centavos, mas hoje os computadores fazem estas pequenas maravilhas. Portanto, não é preciso um burocrata a calcular isto. Então, a questão em Moçambique, para explicar que não é o Estado que é um grande mecenas e benemérito ou não é um artifício para se beneficiar a si próprios, dado não, o elevado o Estado está em cumprimento em relação aos contribuintes, nomeadamente no retorno do IVA e no retorno de serviços contratados a muitos contribuintes. Mais, muitos contribuintes foram à falência ou estão em vias de falência por força destes incumprimentos. Então, estas medidas são bem-vindas. E estas medidas são medidas que, inclusivamente, na teoria fiscal estão previstas, porque, no fim do dia, estimulam o tecido social e estimulam, sobretudo, não o tecido social, o tecido económico, sobretudo as pequenas e médias empresas. Muitas vezes, este perdão fiscal de multas e juros de mora ultrapassa o próprio imposto devido. Então, é muito mais fácil o contribuinte em falta acabar por pagar o seu imposto se lhe for perdoado as multas e juros. As multas e juros. Portanto, eu vejo esta medida como muito... Não é a primeira vez que isto acontece. Isto é uma prerrogativa, muitas vezes, dos próprios ministros das finanças. É uma medida muito, muito positiva para estimular o tecido económico moçambicano, sobretudo depois de todas as convulsões que temos assistido depois de 2015. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa, onde olhamos para os dois principais temas que trouxemos para este programa, o ciclone Idai e também o pacote de descentralização que foi aprovado na Generalidade na Assembleia da República. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.